E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mensageiro do Evangelho. E mais uma quarta-feira aqui estamos nós para trazer um vídeo aqui para vocês, um vídeo especial, um vídeo para falar um pouco mais sobre o reino de Deus. E desde já eu peço para você deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que o máximo de pessoas possíveis sejam alcançadas pelo Evangelho, tá bom? E eu te peço, se inscreve no canal e compartilha demais esse vídeo, porque nós estamos quase batendo 300 inscritos e falta muito pouco para nós batermos 300 inscritos. Então eu quero te fazer um desafio, cara. Eu tenho um desafio pra você. Você vai abaixar a tela, aí tem um botão compartilhar. Clica nesse botão, copia o link e vai e manda para todos os grupos da sua igreja com a seguinte mensagem. Ó, é isso que você tem que fazer. Você vai mandar para todos os grupos da sua igreja com a mensagem: vejam esse canal, muito top. Depois você vai me tirar uma print e vai mandar lá no meu Instagram, Luiz_Felipe_SDU0802, e que vai estar aqui na descrição o link, beleza? E aí você me manda uma print lá no direct do Instagram e aí eu vou estar repostando, beleza? Então eu peço a sua ajuda, vai lá, eu conto com você, é um desafio pra você. Será que você pode? Será que você é capaz de cumprir esse desafio? Esse é um desafio pra você, beleza? Desde já se inscreve no canal e vamos pro vídeo, pessoal. Por esses dias eu tô lendo um livro chamado A Revolução das Cópias de Jesus, o Jesuscópio, do pastor Douglas Gonçalves, e é um livro muito top esse livro, de verdade. Recomendo pra vocês, inclusive, se caso vocês queiram comprar. Mas enfim, depois eu gravo um vídeo melhor sobre isso. Mas eu tô lendo esse livro e nesse livro tem um capítulo muito interessante, que eu achei muito interessante, que é o capítulo 6 do livro, que o título do capítulo é Venha o Teu Reino. Tá vendo aqui? Venha o Teu Reino. Cara, e eu tô lendo esse capítulo, eu tô quase acabando ele, eu tô na página 103, ele acaba na 115, se eu não me engano, alguma coisa assim. Enfim, não interessa agora sobre isso. Mas o nome desse capítulo é Venha o Teu Reino, cara. E tecnicamente ele fala sobre o reino de Deus e ele fala como Jesus baseou todo o seu ministério no reino de Deus. E mano, é uma coisa muito interessante. E nesse capítulo, eu tirei uma lição muito interessante que eu queria trazer pra vocês, tudo bom? Eu queria trazer pra vocês essa lição, é uma lição. E esse vídeo talvez seja um pouco mais curto, mas é uma lição que eu aprendi com esse livro. E nesse capítulo eu queria trazer pra você, beleza? Uma lição muito interessante. Nós precisamos viver como cidadãos do reino de Deus, sabe? O reino de Deus está em nós e nós precisamos viver como cidadãos do reino de Deus. Jesus estava na terra, mas ele agia como um cidadão do reino de Deus, porque ele sabia que Deus tinha um reino e que ele fazia parte desse reino. E Jesus, em todos os momentos que ele estava sobre a terra, ele agiu como um cidadão do reino de Deus. E aí eu venho para você e pergunto para você: será que nós temos agido como cidadãos do reino de Deus? Porque nós temos visto em grande maioria os cristãos aceitando o pecado, os cristãos aceitando muitas coisas, sabe? E aí eu quero trazer um questionamento pra você: será que você tem vivido como um reino de Deus, como um cidadão do reino de Deus? Porque é algo muito interessante que o pastor Douglas aqui nesse livro ele fala nesse capítulo. Ele compara muito o reino de Deus, a gente, como um exército de Cristo, cara. E é isso que nós somos um exército de Cristo, cara. E mano, é muito interessante essa comparação. E aí ele conta uma história de um cara que ele vai pra guerra em outro país, em uma colonização, alguma coisa, eu não me engano assim, eu não vou saber te explicar exatamente com a certeza, certinho que nem tá no livro, mas enfim, ele conta a história de um cara que vai pra guerra pra dominar o lugar, pra colonizar um lugar, e quando ele chega nesse lugar, ele é pego, ele é capturado, e aí o que acontece? Ele é capturado, e aí ele quase é morto, só que aí uma índia lá, uma mulher lá vai lá e impede ele de ser morto, e ele se apaixona por essa mulher, e em vez dele continuar lutando pelo seu país, ele vai lá e fica do lado dos índios, alguma coisa assim, se eu não me engano. Ele fica do lado dos índios. E cara, ali ele traz uma comparação: será que nós, da igreja do Senhor, não temos sido como isso? Porque a verdade é, o reino de Deus precisa invadir essa terra pecaminosa. Nós como arautos, como mensageiros do evangelho, nós precisamos levar o evangelho a todos os lugares, sabe? Nós temos que agir como cidadãos do reino. E aí é um questionamento que ele fez no livro que eu faço pra você: será que você não tem agido como aquele cara que se apaixonou por alguém de uma tribo, e aí
mudou de lado e foi para aquela tribo porque era apaixonado por algo daquele lugar? O que será que tem tomado o lugar de Jesus no seu coração, que tem feito com que você não haja como um cidadão do reino de Deus? Essa é a minha pergunta para você hoje. O que tem tirado o foco de você? O que tem tirado o seu foco do reino de Deus? Porque você precisa agir como um cidadão do reino de Deus. Você não pode se basear apenas no que você vê, mas você precisa se basear na eternidade. Aqui, tudo que nós vivemos aqui é apenas um pequeno tempo, sabe? É os 45 do segundo tempo no futebol, porque aquele acréscimo que o juiz dá, porque, cara, o que nós vivemos aqui não é nada comparado com a eternidade. Nós estamos aqui, nós estamos em uma missão, nós estamos em guerra contra o inferno para resgatar as almas que estão perdidas. É o único motivo da igreja ainda estar sobre a terra, nós estamos em guerra contra o inferno para resgatar as almas que estão perdidas aí. E aí eu te pergunto, será que nós como igreja do século 21 temos alcançado as almas, ou será que nós, igreja do século 21, temos nos afastado das almas e nos perdido mais do que elas? Sabe, a Bíblia diz que a criatura espera ansiosamente pela, se eu não me engano, é isso que fala, ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, sabe? E se a criatura está esperando pela manifestação dos filhos de Deus, quem há de se manifestar se o filho de Deus ficar como uma criatura, perdido, cego, tampando os olhos e os ouvidos, porque está apaixonado por coisas deste mundo, sabe? Será que você está mais apaixonado pelo mundo do que pelo seu pecado do que por Cristo, sabe? Essa é a verdade. O que domina o seu coração hoje? Será que o que domina o seu coração é a vontade do reino, ou o que domina o seu coração é os desejos mundanos? O que domina o seu coração hoje? Hoje essa é a pergunta de Jesus para a sua vida. O que tem dominado o seu coração? Será que tem dominado o seu coração a vontade, o desejo pelas coisas mundanas, ou tem dominado o seu coração a vontade pelo reino de Deus? O que tem dominado o seu coração hoje? Essa é a pergunta que eu te deixo. Será que você tem sido como aquele homem que abandonou a sua pátria para ficar com uma índia que ele estava apaixonado e esqueceu da sua pátria? Será que você tem sido dessa forma? Ou será que você tem sido um autêntico filho de Deus sobre a terra, pronto para levar o evangelho? Cara, tem um livro muito interessante que tem uma frase que fala assim, a Bíblia diz que a criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus, mas quem há de se manifestar se os filhos de Deus agem como a criatura? Se a criatura está esperando para que nós nos manifestemos como verdadeiros filhos de Deus, prontos para levar o evangelho, porém nós precisamos parar de agir como a criatura. A criatura não pode propagar o evangelho, apenas os filhos, e é essa missão que o Senhor dá para seus filhos: propaguem o evangelho, ide pregai o evangelho a todas as criaturas, sabe? Ide e fazei discípulos, são mandamentos de Jesus, 2 mandamentos de Jesus: ide e pregai o evangelho, e o outro: ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Será que você tem cumprido as 2 maiores ordens de Jesus, sabe? Porque são 3 grandes ordens de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo, 4, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amará o teu próximo como a ti mesmo, ide pregar o evangelho, e ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São grandes 4 ordens de Jesus para a igreja, e nós do século 21 não temos cumprido as 4, porque a igreja do século 21 tem colocado coisas no lugar de Deus, tem condenado os pecadores por causa que eles se acham melhores do que eles, e tem se trancado dentro de igrejas, e em vez de fazer discípulos, tem ensinado coisas erradas aos seus discípulos. Cara, eu conversava com um amigo meu e ele disse que conversou com outro amigo dele. Esse meu amigo acabou de se converter, ele conversou com outro amigo dele sobre o evangelho e tudo mais, e ele falou que tal coisa era pecado, porque tinham ensinado a ele dessa forma. E aí esse amigo dele virou pra ele e disse: não, sua igreja tá te ensinando que tudo é pecado, não é assim que funciona. E aí eu, aconselhando esse rapaz, eu disse pra ele: é o seguinte, diz pro seu amigo que não é a sua igreja que te diz que é pecado, mas a Bíblia, o instrumento de Deus pra nós, diz que é pecado. Então, cara, é uma simples coisa, é coisa muito simples. Cara, será que você tem agido como cidadão do reino de Deus, ou será que você, querido, você, meu querido amigo, tem agido como qualquer um? Cara, essa é uma pergunta que eu te deixo agora. Mano, você tem agido como um filho de Deus, ou você tem agido como uma criatura? Se você tem agido como uma criatura, corra para se converter. Converta-se, porque a criatura está esperando pela sua manifestação como filho de Deus, levando o evangelho e abraçando. Dia 11 do 10 de 2019, o grupo de evangelismo que eu participo, o Movimento Peniel, nós saímos para as ruas evangelizando. Nós saímos com cartazes dizendo que Jesus amava, pedindo perdão se a igreja havia machucado as pessoas. Nós saímos pelas ruas evangelizando, enfim, parando as pessoas, abraçando elas, dizendo que Jesus amava. Tinha um cartaz escrito abraço grátis, tudo mais. E aí nós saímos abraçando as pessoas, nós
nós parávamos as pessoas na rua e falávamos, deixa eu te abraçar, tudo mais. E o Senhor tinha nos dito que nós estávamos indo atrás de uma ovelhinha perdida. E aí nós fomos, e no final de tudo, um homem sentado numa praça junto com outros homens bêbados. Ele estava meio bêbado. Nós fomos até eles, abraçamos todos eles e falamos que Jesus amava eles. No final, um cara voltou para Jesus e ele disse que já tinha aceitado Jesus e que muitas pessoas falavam para ele que ele tinha chamado, mas que ele estava preso no vício. E aí nós oramos por ele, nós declaramos a libertação sobre a vida dele e nós o abraçamos e dizemos que Jesus o amava. Cara, a criatura está ansiosamente gritando pela manifestação dos filhos de Deus. Quando nós estávamos nas ruas com os cartazes, duas jovens vieram até nós e nós abraçamos elas. E cara, dava pra ver no olhar delas que elas estavam sedentas por Jesus. Dava pra ver o olhar delas, das pessoas, quando nós parávamos as pessoas e os cartazes, elas liam os cartazes. Dava pra ver no olhar delas o quão sedentas elas estavam por Jesus. Cara, existe toda uma geração que está sedenta por Jesus, mas se você não começar a agir como um cidadão do reino de Deus, você ficará perdido. Se você não abrir os seus olhos e começar a viver como um cidadão do reino de Deus, com as maravilhas que o Senhor tem para a sua vida, você vai viver no engano o resto da sua vida. Acorde e comece a propagar o evangelho de verdade. Não é mais tempo de brincar, é tempo de levar o evangelho com seriedade, rumo, foco ao reino de Deus. Nós estamos em guerra contra o diabo nessa terra e nós não podemos parar, não podemos nos sentar, não podemos parar nem um segundo sequer para tomar um ar, porque nós estamos sempre em guerra. Está na hora de tomar a sua espada, que é a Bíblia Sagrada, e ir em direção à guerra. Cara, aprenda a manusear a sua Bíblia Sagrada. Não suponho que seja uma Bíblia, ok? Aprenda a manusear a sua Bíblia Sagrada e corra em direção às almas e salve-as como um exército salva a sua nação. Você precisa salvar os que estão perdidos. Cara, o reino de Deus está em suas mãos. Você precisa levar o reino de Deus às pessoas. Viva como um morador do reino de Deus. Viva como alguém, como um mensageiro, como um arauto do evangelho. Leve o evangelho, grite nas ruas dizendo que Jesus está voltando. A nossa mensagem precisa ser: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa precisa ser a minha mensagem, essa precisa ser a sua mensagem. Se as nossas mensagens dentro das igrejas já estão desviadas dizendo sobre bênçãos materiais, é hora de mudar e começarmos a anunciar a verdadeira mensagem do evangelho, que é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Saia nas ruas, abrace as pessoas, diga que Jesus a ama. Diante de um mundo que condena as pessoas, diante de um mundo que quer cada um por si, saia como mensageiros do amor, abraçando as pessoas e dizendo: você é especial, nós estamos aqui por você. Comece a pregar o evangelho verdadeiro.